Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo e todos aqueles que amam a causa missionária mundial. Irmãos colaboradores do projeto Igreja para Todas as Nações e aqueles que acompanham o trabalho do Sistema Mundial de Missões. Eu sou o pastor Calbi Paiva e estou falando aqui de Charlotte, Carolina do Norte, onde está funcionando a coordenação do projeto Igreja para Todas as Nações. Eu quero falar neste momento agora a respeito da importância do campus de treinamento para missionários. Nós trabalhamos por etapas, como qualquer projeto. Primeiro formando ideias, transformando ideias em realidade. Porém, para que isso aconteça, é necessário que sejam planejadas e desenvolvidas muitas ações, que também funcionam step por step. Já começamos com os seminários, treinando pessoas, desenvolvendo um impulso missionário nas igrejas que estão interessadas em fazer missão. Já tivemos estabelecendo o projeto Igreja para Todas as Nações, para implantar igrejas em outras nações. Tudo isso está acontecendo. Já criamos aqui uma base de sustentação dos projetos missionários de nossa missão, que nós já temos falado aqui e explicado como funciona. Nós temos os missionários mantenedores e os missionários executores. Missionários mantenedores são pessoas que não saíram para os campos missionários, igrejas, pessoas, indivíduos, mas que ajudam com o aporte financeiro para que os missionários executores que saíram, que estão em campo, possam desenvolver um trabalho mais produtivo, possam ter condição de atuar. Criamos também aqui uma junta de conselheiros, essa parte de cima. Os conselheiros são pastores, são líderes de igrejas, são pessoas com influência em sua comunidade, influência cristã, que podem fornecer ao Sistema Mundial de Missões os missionários mantenedores e os missionários executores, entende? Agora, a partir desta engrenagem que já está funcionando e precisa ser ampliado, claro, precisamos de muito mais missionários mantenedores e muito mais missionários executores, porque a Bíblia diz que a seara é realmente grande e poucos são os trabalhadores. Porém, agora vamos desenvolver uma outra ação que o nosso projeto vai tomar. E vamos chamar para esta ação, saindo aqui com o apoio dos conselheiros, com o apoio dos missionários mantenedores e missionários executores aqui, o que nós vamos chamar de Campos de Treinamento para Missionários, CTM, entende? Com a participação dos conselheiros, com a participação dos missionários mantenedores e dos missionários executores. Sobre isso eu quero falar aqui, e eu vou criar um outro gráfico aqui para mostrar como é que vai funcionar o CTM. CTM, Centro de Treinamento de Missionários, ou Campos de Treinamento de Missionários, dá no mesmo. Entende? Sobre isso aqui eu quero falar. Mas antes vamos ter uma base bíblica para que você entenda muito bem o desenvolver deste projeto e desta missão, que já é um trabalho que está em execução. Romanos, da sua Bíblia, capítulo 10, versículo 15, diz assim: como pregarão se não forem enviados? Aqui está falando da engrenagem principal, ou da peça principal, desta engrenagem que serve para a evangelização do mundo. E começa aqui, no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este é o objetivo principal da pregação do Evangelho. Qualquer lugar, em qualquer circunstância, que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Aí chega já a segunda parte da engrenagem. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Entende? É uma engrenagem, porém
a força principal desta engrenagem está aí. Como pregarão se não forem enviados? Então nós queremos trabalhar nesta base de sustentação dos projetos missionários, que são exatamente as igrejas locais, que já estão estabilizadas, que já recolhem os seus dízimos e as suas ofertas, que já têm os seus complexos administrativos, os seus templos, os seus refeitórios, os seus centros de apoio ao crescimento vertical, que tem se tornado volumoso em algumas partes da terra. E nós queremos distribuir esses recursos, não apenas os recursos financeiros que são gerados, mas os recursos humanos, espirituais, técnicos, para que os campos da terra sejam beneficiados. E observem muito bem que o objetivo do trabalho da igreja no mundo, e eu quero que você entenda aqui um pouco, é evangelizar o mundo todo, todas as nações, toda criatura, todo o planeta Terra tem que ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Entende? Porque aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, o segredo está no envio. Por que a causa missionária da igreja nos últimos anos tem sofrido uma cruel desaceleração? Porque missionários deixaram de trabalhar nos seus campos e voltaram por falta de condição? Porque missionários deixaram de ir por causa de suporte para ir no período que a igreja tem construído os seus maiores templos, no período que a igreja tem arrecadado os seus maiores recursos, no período que a igreja tem assalariado com os seus mais altos salários os seus obreiros locais. Então, nota-se que está havendo uma falta de distribuição desses recursos, tanto financeiros quanto recursos humanos, recursos técnicos. E para corrigir esta situação nesta engrenagem, porque qualquer engrenagem se emperrar, precisa passar por um conserto? Sim. Eu dirijo o carro já há alguns anos e há momentos que o carro dá problema pelo próprio funcionamento. As peças se desgastam, precisam ser trocadas. Semana passada levei o carro da minha esposa para trocar as pastilhas de freio. Sim. Há um tempo atrás fiz também com o meu. O carro se desgasta. Precisa haver troca, precisa haver reposição de peças. E quando dá um defeito, uma peça quebra, tem que ser trocada. Então, a engrenagem da evangelização do mundo, que foi concedida à supervisão e à administração de homens, tem trabalhado com defeito nos últimos anos. Isto é comprovado pelo resultado das estatísticas da evangelização mundial, que permitiu que o islamismo, que veio depois da igreja, e 610 anos depois, ultrapassasse a igreja em conquista de territórios. Tem territórios totalmente dominados pelos islâmicos, regimes totalitários, budismo, hinduísmo. Então, para mostrar o que precisa ser feito de uma maneira que você possa entender, porque se você deseja saber sobre a missão da igreja, você tem que consultar com um missionário que conhece o assunto. É da mesma forma, se eu precisar de consertar meu carro, eu tenho que tomar aconselhamento com um mecânico. E se eu precisar de consertar o problema na minha saúde, eu tenho que procurar um médico e de acordo com a sua especialidade. Sim, há profissionais para cada área do conhecimento humano. Da mesma forma na igreja. Os congressos de missões, os eventos missionários, tem poucas estratégias missionárias. Aliás, os que se apresentam para pregar nos palcos formados nos grandes congressos de missões, são pouquíssimos os que têm alguma experiência missionária. Sim, a maioria são bons pregadores, cantores, mas sem experiência missionária. Como é que se pode fazer um pastel de queijo sem ter queijo? Fica difícil. Então, nós queremos mostrar
como está a situação missionária mundial para você que é cristão, ou que é pastor, ou que é alguém que está influenciado nesta obra, ou está envolvido nesta obra, possa perceber o desafio que nós temos pela frente. Sim, nós precisamos crescer, prosperar e conquistar territórios que ainda não foram conquistados. E é interessante que todos percebam que os territórios que precisam ser conquistados pela igreja são territórios hoje mais difíceis, porque são onde estão regimes totalitários que impedem qualquer manifestação religiosa cristã. São lugares onde os crentes são privados de manifestar a sua crença, a sua espiritualidade. Regimes totalitários como Irã, Arábia Saudita, China, Coreia do Norte, Indonésia, são muitos outros. E a igreja, neste tempo do fim, precisa treinar melhor os seus obreiros para fazer missões. Então, aí é que entra o nosso planejamento do CTM, Campos de Treinamento de Missionários. Nós acreditamos que neste momento a igreja precisa treinar os seus missionários como os soldados americanos são treinados antes de partirem para a guerra. Eu tenho um filho que serviu na US Marines, os fuzileiros navais norte-americanos. Passou 6 anos e saiu como primeiro sargento para se dedicar a uma empresa particular. Sim. Mas eu lembro-me que quando eu fui para a formatura deles, numa ilha que tem aqui em Carolina do Sul, não aqui muito distante, eu cheguei lá e vi o tratamento que aqueles formandos e alguns recrutas tinham diante dos sargentos. Eles falavam com brutalidade com os soldados. E os soldados eram treinados ali à submissão, a ter um temperamento para resistir tratamento mau, adversidade. Nós estivemos vendo no filme que passaram lá como eles são treinados em zonas de perigo, na lama, nas alturas, no manejo de arma, em carregar peso, nos exercícios. Quando se olha ali, a gente vê, poxa, mas meu filho passou por tudo isso. É um tratamento desumano. Quando meu filho saiu de lá, que esteve na nossa igreja dando um testemunho, ele falou, eu dou um testemunho porque eu não tive nenhum osso quebrado e não aconteceram com todos os meus colegas. Sim, eu vi pessoas usando muleta no momento da formatura, porque os exercícios são tão pesados que eles quebram os ossos, levam hematomas, são hospitalizados, porque o soldado ele tem que ser treinado na sua capacidade máxima para resistir nos perigos de guerra. Sim, são assim que são treinados os soldados americanos. E eu estava observando que no momento da formatura lá, eu precisei usar o banheiro, o mictório, e daqui, enquanto eu estava lá, entrou um sargento que estava treinando os soldados e eu tinha ouvido ele gritar uns 15 minutos antes com os soldados, assim, com brutalidade, tratando com rigidez. E quando ele me viu lá dentro, como, claro, pai de um dos formandos, me tratou com muito carinho, dizendo, olá, senhor, como vai o seu dia, tudo bem? Eu digo, que generalidade aqui, e lá, que rudileza. Por quê? Porque lá ele está treinando soldados para a guerra, para enfrentar perigo. Sim! Vocês sabiam que muitos missionários que foram enviados ultimamente, neste período de omissão missionária, retornaram de seus campos, porque na primeira careta que eu vi, que viram no campo, voltaram, não estavam preparados. A única coisa que a igreja moderna sabe fazer para enviar os seus missionários é dizer, vai e nós vamos orar para você, Deus te abençoe. 2% são ainda assalariados por suas igrejas bases. 98% vão por conta própria, trabalham por conta própria e dividem seu tempo com pesados trabalhos seculares para permanecer no campo. É assim que a obra está sendo feita. Por isso que tem um resultado negativo em termos gerais. Não alcança os campos que precisam ser alcançados. Porque os soldados, ao invés de ter apoio, eles estão tendo esquecimento, abandono. Então nós precisamos consertar isso
se queremos que a igreja alcance os confins da terra. Então nós reunimos conselheiros e estamos ampliando este grupo de conselheiros que são pastores que amam a causa missionária. Nós sabemos que tem pastores que não amam a causa missionária, não vamos falar dos motivos, mas nós temos aqueles que amam e querem fazer diferente. Nós estamos reunindo essas pessoas que amam a causa missionária para que nós construamos ou instalamos campos de treinamento missionário, locais onde os obreiros que se destacam nas igrejas, principalmente obreiros jovens, casais jovens, que têm vocação missionária e que têm o objetivo de alcançar as nações com a pregação do Evangelho, que eles sejam levados para este centro e sejam treinados. Antes de ontem, eu estive conversando com um colega de seminário, pastor Ivaldo Ribeiro, que está em Barcarena, no Pará, meu colega de classe no seminário. E ele, na verdade, não éramos colegas de classe. Ele era aluno do segundo ano, quando eu era do primeiro, mas éramos colegas de quarto, de dormitório. Dormíamos no mesmo dormitório com outros alunos e fizemos uma boa amizade desde essa época. Pois bem, e quando eu vim para os Estados Unidos, foi o pastor Ivaldo que ficou pastoreando na igreja que eu estava, em Igarapé-Açu. Foi ele que assumiu na minha saída. É importante dizer isso também. Temos uma grande amizade. Então, nós estávamos falando ontem, ou antes de ontem, que a nossa turma do seminário daquela época foi grandemente aproveitado. A maioria são pastores que estão fazendo um grande trabalho para o Senhor e outros servos e servas de Deus abençoados, que estão desenvolvendo trabalhos para o reino de Deus. Porque teve um centro de treinamento, Seminário Amazônico das Assembleias de Deus no norte do Brasil, produziu muitos missionários, produziu muitos pastores, muitos obreiros qualificados para a obra. Sim, nós precisamos formar centros, campos de treinamentos em pontos estratégicos do Brasil, dos Estados Unidos, da Argentina, da Europa, da África, para formar missionários cristãos para enfrentar os desafios dos campos, para que eles possam fazer um treinamento transcultural, com experiência, com oportunidade para ter uma experiência prática nos campos. Então, o campo de treinamento de missionários vai formar homens e mulheres de Deus para desenvolver missões. Porque não basta apenas mandar o missionário. O missionário tem que ser preparado para mandar, para ser enviado. Ele tem que saber manusear as ferramentas. Ele tem que saber sobre os costumes do país onde ele vai trabalhar. E nós estávamos conversando já hoje com nossos obreiros, com obreiros que estão relacionados com nossa missão na África, para fazer um intercâmbio. Os obreiros vão para o Brasil mostrar como é a África. As pessoas podem vir para os Estados Unidos para saber como é a América, como é a causa missionária, como é que se planta uma igreja em um país de primeiro mundo, como é que se forma uma igreja em um país da Europa. Os missionários precisam ser treinados. Não apenas dizer, olha, vai, Deus te abençoe e vou orar por você. O missionário volta, porque precisa haver esta preparação. É o que diz a Bíblia, como pregarão se não forem enviados? Se não há preparação, se não há sustento, se não há apoio. Então nós estamos programando para esta quarta-feira uma videoconferência para tratar desses assuntos com nossos conselheiros e com todos aqueles que amam a causa missionária e desejam participar. Nós vamos estar formando uma base de apoio em muitos lugares. Aliás, várias bases de apoio em diferentes lugares. Nós já estamos programando uma para a região norte, possivelmente ali naquela área de Belém, ou Barcarena, ou Icoraci. Nós estamos preparando mais para o sul do Pará, que possivelmente será em Altamira, a palavra do pastor Joel Mendes. Nós vamos estar trabalhando com igrejas de Minas Gerais, do sul do Brasil, de Brasília, com a palavra do pastor Alberto Mendonça. Bom, nós vamos estar formando em lugares estratégicos, centro de treinamento. Na Amazônia nós vamos construir
não precisa ser um ambiente luxuoso, precisa ser um ambiente adequado para que tenha refeitório, alojamento de hospedagem e sala de aula, para que o obreiro vá para lá e passe 3 meses em treinamento. O período que tem um soldado americano em uma ilha em Carolina do Norte para ser treinado para a guerra. Quando nós chegamos lá, nesta ilha, que entramos na base militar, diz assim: aqui nós fazemos marinheiros, aqui nós preparamos fuzileiros navais. Entende? Nós precisamos ter essas bases. Aqui nós treinamos missionários. Aqui nossa igreja prepara os seus jovens para enfrentar o desafio de missões. Nós precisamos, a nossa geração precisa preparar o caminho para que a nova geração de missionários que vão vir, inclusive formados nos campos missionários, como os islâmicos que estão se convertendo ao Evangelho, precisam ser preparados para enfrentar o desafio missionário mundial. E se você, pastor, ministro, obreiro da seara do Senhor, cristão, congregado, onde quer que você esteja, se quiser se unir conosco neste projeto e acrescentar ideias, valores, talentos, dons, vai estar um link aí em cima. Aliás, aqui na tela, se inscreva, participe, para que você seja preparado, ou para que você nos ajude a preparar a nova geração de missionários, que certamente serão os obreiros da 1ª hora, os conquistadores dos confins da terra. E esse ambiente, chamado Janela 10x40, onde estão os povos menos alcançados e os não alcançados da terra, que abrange parte da África, Europa e Ásia, será conquistado pela Igreja do Senhor Jesus. Porque uma coisa nós já experimentamos: um islâmico, um muçulmano, quando está contra o Evangelho, é terrível. É capaz de se explodir na sua guerra santa para atingir os seus alvos. Porém, quando esta pessoa se converte ao Evangelho, dá um soldado de Jesus muito diferente dos crentes da Igreja do Ocidente, dos crentes que gostam dos louvorzões, da zona do conforto. Ele já vem preparado para enfrentar uma guerra. E aí eles passam de perseguidores a serem perseguidos por amor ao Evangelho, como foi Paulo. E que obreiro qualificado eles dão. Eu tenho experiência com isso, no trabalho que está sendo feito na África. Nos ajude a expandir esta obra e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe. E não esqueça de clicar em cima, se inscrever para participar e também aproveita para se inscrever neste canal aqui, porque aqui vai estar sempre tendo informações como esta. E se quiser nos ajudar ainda mais a compartilhá-las, compartilhe este vídeo fazendo um grande favor. Muito obrigado, que Deus te abençoe.